superação é saber esperar, como nós acabamos de cantar, e descansar em Deus, porque a nossa história não acabou em Deus. Deus ainda está agindo, está movendo. E quando eu estou falando aqui de superação, é exatamente de ter a perspectiva de que Deus ainda está trabalhando, amém? Semana passada, fazendo uma rápida revisão, eu comecei essa nossa conversa usando o Salmo 90. Por quê? Porque o Salmo 90, o salmista está trabalhando a questão dos tempos. Ele vai orar: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o coração alcance sabedoria. Mas enquanto o nosso coração ainda não alcançou sabedoria, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Nós temos uma contagem de tempo, Deus tem outra. A de Deus é do Kairós, tempo de Deus, a partir da eternidade. O nosso é cronológico. O pastor Zé falou: nós somos como a planta, que hoje vive e amanhã murcha e morre. Então, equalizar essas duas contagens exige sabedoria. E gente de superação é gente que passa a abrir mão só da sua contagem dos tempos de aflição, de dor, de angústia, para aprender a olhar a vida a partir do tempo de Deus. Começamos essa conversa semana passada. Tem gente que quer acabar com o ano de 2019 da agenda. Mas talvez 2020 vai ser um ano de maiores desafios do que 2019. Talvez 2020 vai ser ainda um ano de aflição, para que talvez em 21, 22, 23 sejam anos de ainda mais alegria. A gente não sabe. Então a gente precisa aprender a superar o tempo de hoje, para que Deus possa derramar a sua sabedoria em nós. Isso é superação. Eu usei semana passada uma frase antiga, uma frase traduzida do latim, que diz: ninguém consegue superar sem persistir, e ninguém consegue persistir sem insistir. Há um jogo de palavras aqui do latim, porque superar traz a ideia de você passar por cima. Não é que você não tem um problema, não tem uma pedra, não tem uma decepção, não tem uma notícia tão boa. Agora você precisa se elevar para passar por cima daquele problema. E você só passa por cima quando você persiste. Quando você continua firme nas suas ideias, nos seus propósitos, nos seus valores. Acabamos de cantar: na sua fé, na sua relação com Deus, na firmeza que Deus tem. E aí você insiste em ser alguém que ama, que serve, que busca, que teme. Por quê? Porque você tem uma atitude de insistência e persistência, porque você sabe que Deus vai te fazer, no tempo dele, superar aquela dificuldade. Então, superação na vida cristã, eu disse semana passada, que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Quem conheceu Jesus há 5 anos atrás, já está correndo na fé. Quem conheceu Jesus 20 anos atrás, está correndo na fé. É uma maratona que leva toda uma vida, toda uma história. Então, superação aqui é sinônimo de durabilidade. De como eu estou persistindo e insistindo na presença de Deus, para que os propósitos de Deus aconteçam na minha vida. Eu estou lutando para ficar em pé diante do meu Deus, para a glória do meu Deus, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, insistindo nas mesmas atitudes de fidelidade, de bondade, de generosidade, de amabilidade, de serviço. Eu não vou mudar algumas atitudes, eu vou insistir. E ao final delas eu vou entender a superação que Deus traz a mim. Por isso que superação dentro da caminhada cristã, antes de mais nada, é uma superação de dentro para fora, que nos leva a ser homens e mulheres mais maduros, mais frutíferos, mais parecidos com Cristo Jesus, custe aquilo que nos custar. Eu conversei com um pastor muito querido, ontem, terça-feira de manhã, um pastor que acabou de sair de um duro processo, tratamento de câncer de próstata, um pastor bem conhecido nosso.
E eu perguntei para ele, como é que está a saúde, pastor? Ele me respondeu com muita graça. Ele falou, Oswaldinho, a gente vai melhorando. E ainda que o nosso homem exterior se corrompa, a gente vai ficando mais perto de Deus no meio disso tudo. E isso é maturidade. O infantil, o cristão infantil, o crente imaturo, o crente verde, ele olha para a dificuldade e ele entrega os pontos. Ele fala, não vou brincar mais. Ele deixa de perseverar, de insistir. Ele não desenvolve no sentido de ser, como nós destacamos aqui, um mártir. Ele não se permite ser fiel ao Senhor até a morte. Alguém que leva a maturidade da vida até o seu princípio maior. E nós usamos para falar disso o grande conceito que o apóstolo Paulo nos traz, quando às vésperas dele ser morto, escrevendo sua última epístola, sua última carta ao querido filho Timóteo, ele diz, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. A gente tem um ditado em português que ajuda muito a interpretação desse texto. Não adianta chorar no leite, porque aquilo que é derramado não volta mais. Essa é a ideia. Paulo está dizendo, a minha vida já foi derramada diante de Deus, não tem como eu voltar atrás. Eu estou morrendo por causa da minha fé, do meu relacionamento com Jesus, da minha entrega diante de Deus, eu não tenho como voltar mais. Então, se a minha vida está sendo derramada e ela não tem como voltar mais, está próximo o tempo de começar algo novo diante de Deus, de eu partir daqui para algo glorioso. Paulo não está partindo da face da terra porque acabou a sua relação com Deus. Ele está partindo da terra para desfrutar do que a sua vida como um todo significou diante de Deus. A gente está chegando no fim do ano, que a gente não tem que olhar o que não deu certo, o que não aconteceu, mas o que a gente aprendeu e cresceu diante de Deus. Isso é muito mais importante. Erros que a gente não pode mais cometer, insanidades que a gente não pode mais abraçar, teimosias que a gente já deveria ter aprendido e aberto mão, partindo para algo que não vale a pena voltar atrás. E como base disso, meus irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia, na segunda carta então de Paulo a Timóteo, para a gente ver quais as superações que estão diante de nós hoje. Que outras superações nós podemos conquistar, para a gente chegar no fim do ano pleno diante de Deus, renovado, fortalecido, animado, encorajado, sabendo que nós estamos ainda mais parecidos com Jesus e persistindo, insistindo, continuando firme, mantendo atitude diante dos nossos desafios emocionais, espirituais, familiares e sociais. Paulo escreveu essa carta a Timóteo aqui a partir do verso 9, quando Paulo estava lá em Roma, preso, numa cadeia fétida, era um buraco, era tipo dentro de uma grande casa, eles cavavam um buraco, não tinha luz, não chegava água, as pessoas ficavam ali meses presos, esperando a sua sentença de morte sair, não tinham comida, se alguém levasse a comida, ok, se ninguém levasse, Roma não tinha essa cultura penitenciária que a gente tem, de alimentar o preso, não, era entregue a um sucateamento. E Paulo, do fundo dessa cela, escura, fétida, resolve escrever ao seu filho, para o seu filho ir visitá-lo. Paulo está com a sua sentença de morte para ser decretada, se já não tivesse sido, e ele diz a Timóteo aqui, a partir do verso 9, procura vir logo ao meu encontro. Por que logo? Porque Paulo não sabe quanto tempo ele vai durar ali. Pois Demas, que é uma simplificação de Demétrio, amando este mundo, abandonou-me, foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito trabalhar na Dalmácia. Só Lucas, o médico, vimos isso semana passada, está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Verso 11, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério.
enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. Por quê? Porque aqui no fundo desta prisão é frio. Preciso de uma capa, de uma blusa para aquecer o meu corpo. Deixei ela lá na casa de Carpo, em Troade. E os meus livros, especialmente os pergaminhos, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Parece que eu estou ouvindo Paulo superando todas e quaisquer barreiras que poderiam ter surgido para ele nessa reta final de vida. Nessa reta final de vida, Paulo está leve de alma, de mente e de coração. Se você é um pouco pessimista e vai ler essa carta, você vai olhar e dizer: deu tudo errado na vida do homem de Deus. Deu tudo errado. Ele está sofrendo, está passando frio, ninguém lembra dele. Negativo. Nós vimos semana passada que Paulo aprendeu a superar tudo. E ele nos ensina. Tanto que ele nos ensinou semana passada a superar as perdas relacionais. Gente que vai embora da nossa vida, vai embora da nossa igreja, vai embora da nossa comunhão. Nós vimos semana passada que gente que se vai, como o pastor Zé falou no começo do culto, gente que se vai para o mundo, infelizmente, como é o caso de Demas. Mas tem gente que também vai para a missão. Sai da nossa amizade, desse contato diário e vai trabalhar em outras frentes para o Evangelho. Alguns irmãos devem estar sentindo a falta do nosso irmão Noel, né? Noel senta aqui na segunda fileira. Noel, graças a Deus, nesse segundo semestre, pegou uma quantidade de aulas na FATEC. E ele falou para mim que ele tinha que dar 55 dias direto de aula. Todo dia. Para compensar a falta de curso que teve. Está lá em missão. O Noel falou: Oswaldinho, ora porque eu não sei se eu vou ter força. Eu falei: eu oro para você ter força, para você pregar para esses alunos. Não é para você dar a sua aula, para você pregar para esses alunos. Porque nunca viu uma turma nova. Então tem gente que às vezes a gente tem que aprender a perder por um tempo mais distante. Paulo perdeu, eu disse semana passada, quando ele fala que deixou Trófimo doente. Aí houve talvez uma separação maior, porque talvez ou Trófimo ou o próprio Paulo vai para a glória celeste. Não vão se ver mais. Até que o Senhor traga o poder da sua ressurreição pleno. Mas em todos esses momentos, Paulo mostra que a superação foi da sua consciência pura, da consciência limpa, de que todas as pessoas com quem ele se relacionou, ele fez o melhor por elas. E às vezes você, como pai, como marido, como amigo, como irmão, como vizinho, como patrão, como empregado, você sai da vida de alguém, porque nós vimos que ninguém é dono de ninguém. E até as nossas relações precisam ser dependentes de Deus. Paulo diz: se você se sente dono, aí é você que perde. Mas se você tem uma consciência limpa ao tratar com as pessoas, quando elas saem da sua vida, é a graça e a misericórdia de Deus se manifestando. Nós vimos semana passada também que Paulo superou toda e qualquer autossuficiência. Muita gente está chegando cansada no fim do ano, com problemas de superação, porque dependeu muito de si mesmo. Planejou tudo baseado apenas no seu conhecimento, na sua força. E quando Paulo está lá no fundo da cela, ele nos ensina que Deus nunca nos deixa sozinhos. Deus deixa ali do lado dele o médico Lucas. Paulo agora tem que ser paciente e se permitir ser cuidado por alguém. Alguém orientando a sua vida, alguém te exortando, alguém te encorajando. Nada sai só pela sua força. E é bom quando a gente supera a autossuficiência,
porque isso traz a noção de equilíbrio de nós mesmos. Nós vimos semana passada que ninguém é só anjo ou só demônio, que nós estamos em franco crescimento, e enquanto nós estamos crescendo, nós dependemos das pessoas. Quando a gente quebra a nossa autossuficiência, a gente chega no fim do ano com mais força, com mais garra, porque a gente tem consciência da nossa fraqueza e da nossa mútua interdependência. A gente pode fazer isso quando a gente valoriza os diferentes. Paulo diz, só Lucas, o médico, está comigo. E nós precisamos persistir nessa questão de trabalhar em equipe. Agora hoje, amados, eu quero desafiar você a superar, de uma maneira muito especial, talvez algumas coisas delicadas que possam ter acontecido no seu ano. Paulo me ensina, de uma maneira poderosa, a superar. Mas aqui agora, eu queria que você esquecesse do mundo e olhasse para o seu coração. Porque se tem uma coisa que alguns crentes chegam no fim do ano bagaçados, tristes, cabisbaixos, brigando com Deus e com a vida, é porque alguns crentes não conseguem superar os próprios erros e as discordâncias que tiveram com a vida e com as pessoas ao seu redor. Quando eu olho a segunda carta de Paulo, no capítulo 4, de 2 Timóteo, capítulo 4, eu vejo um Paulo que supera os seus próprios erros. Ele supera coisas que não deram certo no planejamento, na ideia e nos propósitos que ele tinha. Porque quando você não supera, é a mesma coisa que você colocar nas suas costas, eu gosto muito dessa gravura, é colocar nas suas costas um alvo para um míssil. E quando eu leio essa carta, lá no fundo da cela, eu vejo um homem que aprendeu a superar os seus próprios erros. Paulo não era perfeito. Se você traz contigo uma ideia de que todo homem de Deus, toda mulher de Deus é aquele que sempre acerta, hoje à noite, em nome de Jesus, eu vou quebrar isso. E eu estou pedindo para o Espírito Santo quebrar isso dentro de você. Porque até o nosso querido irmão que nos ensina a superação, ele diz uma frase, na segunda parte do verso 11, que a maioria dos crentes nem percebe o que isso significa. Aqui no verso 11 do capítulo 4, ele começa dizendo, só Lucas está comigo, ponto. Aí ele diz o seguinte, traga Marcos com você, porque Marcos me é muito útil, como diz algumas versões, ou apenas útil para o ministério. Seja sincero, deixa eu fazer uma pesquisa. Isso diz algo muito profundo para você? Sim ou não? Pedir para trazer o Marcos juntos é algo muito importante, sim ou não? Por quê? Ele se sente capaz? Não. Ah, Débora, não prega, Débora, você já sabe, você já ouviu o sermão. Talvez não faça muito sentido para você o nome desse rapaz aqui. Eu ia falar assim, quando você morrer, mas você não morreu ainda, graças a Deus. Mas às vezes pessoas que estão na reta da morte, elas querem acertar as coisas com alguém. Elas sentem a necessidade de estar com o coração e com a vida junto a alguém que ela deixou para trás. E aqui no verso 11 do capítulo 4, Paulo está colocando plenamente o seu coração em dia. E ele diz para Timóteo, Timóteo, quando você vier, traz com você alguém com quem lá no passado eu errei e errei feio. Para a maioria dos crentes, esse único versículo não faz sentido, porque a gente lê esse texto longe de ler o texto de Atos 15. Se você tiver uma Bíblia, abre a sua Bíblia em Atos 15.
que aconteceu em Atos 15? Gente, quem foi o primeiro grande companheiro de Paulo? Diga junto. Quem foi o primeiro grande companheiro de Paulo? Barnabé. Escuta, Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé fizeram a segunda viagem missionária. Agora eles estão em Jerusalém, Atos 15. Olha para mim. Atos 15 é um momento de grande comunhão da igreja, porque a igreja acabou de aceitar os gentios como obra de Deus no meio dos judeus. Deus estabelece agora os parâmetros para os gentios serem igreja de Jesus. Lindo esse texto de Atos 15. Você olha o texto de Atos 15, no começo, agora a igreja vai arrebentar, maravilha. Quando você chega no verso 36, que eles estão partindo para a terceira viagem missionária, olha o que o texto diz. Fizeram um concílio de Jerusalém, e algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão indo. Vamos lá encorajar, fortalecer o pessoal, orar com eles, animar o coração. Assim como o Zenildo e a Neuzinha faz com os irmãos no Chile, Paulo está fazendo na terceira viagem missionária. Barnabé queria levar João. João também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo. Por quê? Porque durante a segunda viagem, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. E aí, Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Veja, durante a segunda viagem missionária, teve um momento que Paulo e Barnabé passaram por um terrível perigo de morte. Mas eles superaram esse problema. Mas eles tinham na equipe missionária deles um jovem, um menino novo. Não era um homem tão experiente, não era uma pessoa tão madura, era uma pessoa até certo ponto inexperiente e verde. Quando aquele moço viu os canhões do inimigo apontados para eles, qual foi a reação de João Marcos na Panfilha? Voltei para casa. Não vou continuar com esses dois senhores, não. Eles só entram em desafios. Eu não vou aguentar esse rojão. Voltei para casa. Quando eles vão começar a terceira viagem, Barnabé, que algumas traduções chamam seu nome de homem das consolações, falou: ô João Marcos, nós vamos para a terceira viagem. Vamos conosco, jovem. Vamos lá, vamos completar a obra de Deus na sua vida. Paulo falou: comigo esse covarde não vai. Esse menino, não vai não. Não, aí Barnabé: não, Paulo, que isso? Agora ele está mais corajoso, cresceu na fé, está mais maduro, aprendeu. Paulo: não, comigo não vai. Não, ele vai sim, lógico que ele vai. Não vai, não vai. E é lindo porque a Bíblia não esconde o coração sincero desses dois homens de Deus. Quando eu e você lemos esse texto e vemos que em vez de uma agora temos duas equipes de trabalho para Jesus, parece uma coisa muito simples, mas não foi não. Por quê? Porque teve erros claros da vida de Paulo. Porque um dia, Paulo, que era conhecido como um assassino dos filhos de Deus, ele foi para Jerusalém, sai de Damasco, vai para Jerusalém, e o texto bíblico de Atos 9, a partir do verso 26, diz que os apóstolos tinham os dois pés atrás com Paulo. Por quê? Porque Paulo antes entrava na casa dos irmãos e matava a pessoa, arrastava para fora e apedrejava. Pedro, Tiago, João, quando viram Paulo chegar, ninguém abriu o coração e a casa para ele no primeiro momento, irmãos. Sabe quem foi a pessoa que abriu o coração e falou: eu vou andar com você?
Eu vou mostrar o que Deus quer para a sua vida. Eu vou mostrar como é que você cresce diante do caminho de Jesus. Sabe quem fez isso com Paulo? Não sabe? Barnabé. Olha lá, Atos 9, 26 e 27. Pula lá na sua Bíblia rapidinho. Olha o que diz o texto bíblico. 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que Paulo fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, se teve alguém que um dia precisou de acolhimento no meio da igreja, foi Paulo. Quem que Deus usou para abençoar e acolher Paulo? Barnabé. Agora, Barnabé está fazendo o mesmo com João Marcos. E Paulo? Fechou o coração. Paulo era para ter tido com João Marcos a mesma atitude que Barnabé teve. Mas eu quero entender que ao invés disso ele foi ingrato. Na hora que ele precisou de um apoio, que ninguém confiava nele, Barnabé falou, eu confio em você. E os outros apóstolos receberam Paulo por causa dos créditos espirituais que Barnabé tinha. Agora o jovem João Marcos também está precisando de apoio. Quem aqui já não negou Jesus? Quem aqui já não fugiu? Irmãos, em 1990, eu fui para a minha primeira experiência missionária transcultural. Nós fomos para o Uruguai. E lá no Uruguai tem, como em muitos países, lá a hora da siesta. Então o pessoal almoça e depois do almoço dorme. Então a gente não podia fazer barulho na casa, nós éramos um grupo de 25 missionários. E só depois que passava a hora da siesta que a gente tinha que sair para pregar nas casas, pregar, bater nas portas e tudo mais. E o uruguaio é muito ateu. O ateísmo é na casa dos 95%, até hoje. E às vezes a gente estava lá preparando, ensaiando. E quando você ia, chegava na hora de ir para a rua, que aquele povo estava cheio de energia e você estava cansado e eles te tratavam mal. No meio do processo missionário eu pensei em voltar embora. Porque eu sentia a ingratidão de um povo que eu estava mais sacudindo a sandália para Deus mandar juízo, do que com paciência de amar aquela gente que na minha opinião era preguiçosa. Eu estava lá ralando, me dedicando, guardei meu dinheiro, fui lá pregar e os caras nem atenção me davam. Quem que não foge numa hora dessa? Eu não fugi, porque a diretora da missão estava com o passaporte, mas a vontade era. Talvez estivesse na minha mão, eu teria sido João Marcos. E a hora que você é um João Marcos, tudo que você precisa é de um Barnabé na sua vida. Alguém pode dizer, vamos lá de novo, meu filho, vamos começar de novo, vamos tentar de novo. Barnabé fez isso com Paulo. Por que Paulo não fez com João Marcos? Por ingratidão. Eu vejo um Paulo que errou com João Marcos, mas eu vejo também um Paulo que desobedeceu a Deus. Você vai ler o capítulo 13 de Atos, verso 1 e 2, você vê a igreja de Antioquia, uma igreja com uma liderança multiplamente racial, social, uma igreja extremamente complexa na sua beleza. E diz que essa liderança orava, jejuava junto, buscava Deus junto. E um dia o Espírito Santo falou no meio dessa reunião bem pentecostal. E o Espírito Santo mesmo disse na liderança dessa igreja, verso 2: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Aí eu te pergunto, quem é que formou essa equipe de trabalho? Quem? Deus, na pessoa do Espírito Santo. Quem é que deu autoridade para Paulo e Barnabé se separarem? Na hora que você lê Atos 13, o Espírito fala, todo mundo ouve, glória a Deus, formou a equipe e os malucos saíram. Agora, por causa do João Marcos, os dois se separaram. Eu pergunto a você, com ordem de quem? Se Deus uniu, alguém tem ordem e direito de separar? Sim ou não? Não. Se eu separo, eu estou em desobediência. A gente pode aplicar isso para muitas relações na vida. Quando Deus une, quando você entende que Deus chamou para algo,
quando você entende que Deus te comissionou, te ordenou para uma função, para um trabalho. Quem é que te dá a ordem de parar? Se não for o próprio Deus. Eu já contei isso aqui para os irmãos. Durante 18 anos eu fui pastor de jovens e adolescentes. Chegou uma hora que eu senti o cansaço, chegou uma hora que o meu coração estava sentindo que eu não estava tão dedicado, meu coração não estava mais ali. Eu lembro que eu conversei com o pastor principal da nossa igreja, eu falei, pastor, eu quero sair dos jovens. Ele falou, Oswaldinho, me dá mais 2 anos nesse trabalho, preciso de 2 anos teu, assim, assado. Você fica? Eu falei, fico. Nesses 2 anos eu orei, Deus, eu vou deixar a mão daqui 2 anos. E aos poucos Deus foi me dando liberdade de sair. E glória a Deus por isso. No próximo sábado eu vou fazer o casamento da minha, deve ser um dos últimos casamentos da minha ovelhinha de jovens, Karina e Rafael. Eles namoram há 6, 7 anos. O último acampamento de jovens que eu fui pregar como pastor de jovens foi que eles se conheceram e começaram o namoro. Então, até hoje eu recolho frutos, bênçãos e alegrias de ter entregado na mão de Deus o que Deus me deu. Agora, quando você vira as costas e fala, eu desisto, eu não vou mais persistir, insistir, superar, perseverar, a probabilidade de você estar em desobediência, meu querido, minha querida, é muito grande. E Paulo sabia disso. E o texto bíblico de Atos 15, diz que Barnabé falou, vamos levar João Marcos. Paulo simplesmente, diz o verso 38, não achava prudente. Eu fico pensando comigo a respeito da frieza do coração de Paulo. Por quê? Porque Paulo nunca olhou para a prudência. O Paulo quase sempre estava tomando pedrada, apanhando em sinagoga. Se ele quisesse ser prudente, ele não andava no meio dos judeus, que sempre queriam matá-lo. Se tem uma coisa que Paulo tinha, não era imprudência, era ousadia. Responde para mim, que mal que um menino covarde poderia causar a essa equipe abençoada? Que grande malefício um moço que fugiu com medo poderia causar agora? Nenhum. E eu não sei porque Paulo usou essa expressão prudente. Paulo está dizendo, não é seguro levar João Marcos. Mas o que João Marcos fez de errado, gente? Eu sou imprudente. Eu falo muito. Eu tenho que tomar um cuidado com a minha língua, que a igreja não tem noção. Eu já fiz piada em enterro que não devia fazer, na hora errada. Eu já, uma vez, essa foi triste. Eu fui para um casamento, numa igreja que eu tinha trabalhado, e sabe aqueles casamentos que você chega na festa não tem ninguém, assim, não tem espaço? Assim, tinha mais gente do que mesa. Aí me chamaram para sentar numa mesa, eu e a Débora. Aí eu estava conversando com um casal, muito querido, e na mesa estava um outro casal muito querido. E esse casal estava procurando lugar para sentar. Conforme me chamaram, eu viro na minha santa ingenuidade, e viro para esse casal e falo, senta aqui com a gente. Só que essas duas famílias tinham o maior quebra-pau que vocês possam imaginar. Não se falava nem de longe. E o imprudente do Oswaldo vira e fala, senta aí com nós. Sabe quando você vê o clima da festa ir embora, assim? O máximo que João Marcos ia fazer era isso, gente. Eu não sei onde Paulo guardou a ousadia, a coragem, que nós tanto admiramos dele. Nem onde foi parar um coração doce, porque o texto bíblico diz que houve um desentendimento tão grande que eles se separaram. A palavra desentendimento aqui do grego vem de afiar. Afiar algo para perfurar o outro. A conversa de Barnabé e de Paulo começou a se tornar uma conversa tão pesada, tão rígida, como se um pudesse furar o outro, diz o grego. 2 homens de Deus aqui, talvez erguendo o tom de voz, talvez erguendo o jeito de falar, o desentendimento, diz o verso 39, foi tão grande, que cada um
se fechou no seu coração. Ah, meus irmãos queridos, nós temos nessa época que aprender a superar alguns desentendimentos. Nós não temos que ter a liberdade de furar a alma e o coração de ninguém, por mais que o outro não entenda o seu pensamento, por mais que o outro não entenda a sua ideia. A palavra desentendimento é sinônimo também de falha ou falta mental, de entender o coração do outro. E Paulo não quis entender o coração de quem? Do homem das misericórdias, Barnabé. Paulo se fechou para aquele que estava sempre abraçando quem precisava. Que tremendo desafio. João Marcos é o pivô de um distanciamento de dois grandes homens de Deus. E ele era tão verde, tão imaturo. Tanto que Paulo escolheu Silas. E a palavra escolha aqui significa este em função daquele. É como se Paulo estivesse falando, eu não ando mais com Barnabé. Barnabé abraçou João, eu não ando mais com ele, eu escolho Silas. Como se eu virasse as costas para Barnabé. Irmãos, quem está lendo o capítulo 15 de Atos, começa com a igreja se unindo. Quando você chega no final do capítulo 15, seu coração aperta. Você fala, como é que pode ser isso? E é interessante que a Bíblia não esconde, hein? Às vezes a gente acha que a Bíblia joga o erro dos homens debaixo do tapete. A Bíblia não faz isso não. Ela joga para a gente aprender com os erros desses homens amados. Agora a gente tem duas equipes. Cada uma precisando treinar os seus obreiros. Podia ser uma equipe só, forte, robusta, madura, mas não. Quando eu olho para esse texto, meus queridos, isso me choca. Será que eu não tenho deixado pessoas pelo caminho? Será que eu não tenho abandonado os velhos amigos que me deram apoio, ânimo? Será que o meu coração não se endureceu? E eu estou chegando cansado nesse fim de ano, porque em vez de eu abrir o meu coração, eu fechei as oportunidades? Agora, escrevendo a Timóteo, muitos anos depois, nem na história da tradição cristã, nem a Bíblia fala mais nada de Barnabé novamente ter visto Paulo. Mas eu quero crer que quando Paulo escreve, traga Marcos com você, porque Marcos me é útil, a gente vê um Paulo que aprendeu com os próprios erros, amém? Se Paulo tinha virado as costas para aquele menino, ele fala, não, esse menino cresceu, esse menino virou homem de Deus, eu quero esse menino do meu lado. Paulo não jogou o João Marcos no mar de esquecimento e abandonou. Paulo falou, não, eu quero ele agora perto de mim. E se houve algum erro no passado, é hora da gente saber usar do perdão. A gente pode chegar no fim do ano com mais azul do que vermelho, com mais gente para a gente mandar cartão, ligar, convidar para vir para a igreja, dar uma passada para dar um abraço de Natal, do que gente que a gente tem aqui riscado a nossa lista. Eu acho lindo porque Paulo soube usar do perdão, não apenas para o João Marcos, como ele usou o perdão para si próprio, aleluia. Talvez hoje à noite você precisa se perdoar de ter sido ingrato com alguém, de ter fechado seu coração. O outro não vai te entender, então eu vou buscar amar o outro apesar dele e apesar de mim, porque eu também não sou fácil. Eu também sou terrível. Eu também fecho logo o meu coração. Eu viro prudente quando me interessa. Eu viro cuidadoso quando eu não quero arriscar com as pessoas. Então eu uso de perdão, não só porque o João Marcos um dia fugiu, mas eu uso de perdão para mim mesmo. Eu fui pedir perdão. Sabe essas duas famílias aí? A família que estava sentada, né? Achou que eu fiz de propósito. E eu na hora não me toquei. Foi você que falou para mim depois? Bem, foi, né? Aí o casal que estava sentado, o casal que eu pedi para sentar não sentou, se tocou, né? Saiu.
Eu não entendi nada, aí depois já era. Aí eu ainda tive que pedir perdão para o casal que estava sentado, né? Meu amigo H, que eu não vou falar o nome. Falei, ô H, velho, dei mancada, me perdoa, sabe que eu sou desligado, sabe que para mim vocês são tudo filho do mesmo pai. Vocês ainda não acertaram esse negócio? Não, mas eu vou orar por vocês, mas você me perdoa. Porque a gente tem que se perdoar. A gente tem que olhar para a gente e lembrar que a gente também carece da misericórdia, do perdão, da restauração de Deus que há em Cristo Jesus. Supere, irmão. Eu não sei quem te trouxe trabalho esse ano, eu não faço ideia de quem tormentou a sua vida esse ano, eu não sei quem foi o pivô de algumas confusões no seu trabalho, na sua família, mas cresça, amadureça, busque o caráter de Cristo Jesus e supere os seus erros, os erros das pessoas, as discordâncias, em nome de Jesus. Paulo também nos ensina a superar uma outra coisa forte, meus queridos. Está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Escrevendo a Timóteo, ele fala, olha, traz o João Marcos, porque esse moço é abençoado. Irmãos, só para terminar, vocês sabem quem é esse João Marcos? No final das contas? Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? Mateus, Marcos, Lucas, João. Esse evangelho de Marcos foi esse rapaz que escreveu. Um rapaz que outrora fugiu, depois se tornou poderoso na mão de Deus. Se a gente tem um evangelho, é porque Deus levantou um camarada como Barnabé para não desistir dos que falham. Amém? Aí Paulo escreve, verso 13. Timóteo, quando você vier, traz o Marcos, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. Aí ele diz, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Sabe por que muita gente vai chegar cansada e esgotada nesse fim de ano? Porque talvez foi gente que não lutou, não enfrentou e não buscou superar a própria mediocridade. Porque a mediocridade joga para baixo, irmãos. Se teve uma coisa que eu gostei na nossa série anterior, de ouvir do nosso irmão Osmar, e se você convive um pouco com o Osmar, o testemunho dele é sempre dessa busca pela excelência. Osmar fala, se ele fosse lixeiro, ele ia ser o melhor lixeiro da cidade. Porque nada ia ficar meia boca, mais ou menos perto dele. E gente assim aprende a superar a vida. Por que eu digo isso? Porque o Paulo está escrevendo para o Timóteo vir. Aí ele fala, você traz a minha capa. O que faz todo sentido, porque no fundo da prisão é frio. Aí ele fala assim, traga também os meus livros e especialmente os pergaminhos. Irmãos queridos, responde uma coisa para mim. Quem é que às vésperas da morte quer ler alguma coisa? Você já está com seus dias contados. Daqui a pouco a sua cabeça vai ser decepada. Com tanta coisa para você fazer na vida, numa prisão escura, fria, fétida, você pede para trazer livro, irmão. Você pede para trazer os pergaminhos. Os pergaminhos, segundo muitos estudiosos, eram os livros que continham outros ensinamentos de várias áreas. Das ciências, do estudo das estrelas. Eu sempre confundo, astronomia, não astrologia, né? Astronomia, estudo das estrelas, estudos geográficos. Paulo é um camarada que mesmo lá no fundo da cela, não deixa de aprender. Aleluia. Está com a sua mente e o seu coração disposto a crescer, disposto a viver a excelência diante de Deus. Por que eu digo isso? Porque já se sabe hoje em dia em neurologia, que as pessoas que procuram aprender, mesmo na idade adulta, mesmo na terceira idade, mesmo na velhice, mesmo com uma enfermidade, elas são mais propensas a se recuperarem emocional e psicologicamente.
Você quer ver alguém adoecer e falar assim: eu cansei de aprender, eu não quero aprender mais nada. Irmãos, essa semana eu testei uns queridos nossos aqui de cobaia. Eu nunca tinha feito sorvete de panetone. Aí, se tem uma coisa que relaxa a minha cabeça de vez em quando, meu coração, que me faz uma higiene mental, é quando eu vou para a cozinha. Aí eu faço um tempero novo lá, Edson. Faço uma carne maluca, um ovo diferenciado. Mas essa semana, como é Natal, falei, eu acho tão bonito aquele panetone de sorvete. Aí eu fiz uma receita, deu mais ou menos certo. O povo lá em casa comeu, ninguém vomitou, glória a Deus. Aí eu falei, eu vou melhorar esse trem aqui, porque não ficou ainda do jeito que eu quero. Aí eu fiz um negócio lá melhorzinho, dei para o pastor Zé Roberto, e agora ele me deu o resultado. Estou orando em Deus. Porque a gente pode aprender com tudo na vida e transformar isso tudo para a glória de Deus. Só não quer aprender na vida quem estacionou na mediocridade. E Paulo está no fundo de uma cela, e ele fala para o seu discípulo: me traga meus livros, me traga os pergaminhos. Enquanto eu tiver vida, eu quero mostrar a excelência do meu Deus que criou tudo. Quem fez comigo aqui as 7 cartas do Apocalipse, vai se lembrar que é um cântico lindo no Apocalipse, que diz assim, capítulo 5, verso 12: digno é o cordeiro que foi morto de receber, olha o que ele diz, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O que o autor bíblico está dizendo é que algumas dessas coisas a gente não tem. A gente não tem em si mesmo poder. A gente como ser humano não tem em si mesmo riqueza. A gente como ser humano não tem em si mesmo sabedoria. A gente nasceu com uma determinada força, mas ela é limitada. O ser humano em si mesmo, por ser pecador, não tem honra. O ser humano não tem glória em si mesmo. Mas quando ele busca um pouco mais de riqueza, para quem que ele tem que dedicar essa riqueza? Para Deus. A gente nasce banguela, nu, careca, e durante a vida a gente vai se tornando alguém mais respeitado na sociedade. Isso se chama honra. O que você tem que pegar a honra que você tem e fazer o que com ela? Dedicar a Deus. Sabedoria? Mas a gente pode buscar sabedoria como se a nossa mente, nossa capacidade intelectual e mental fosse uma grande esponja que enchesse, depois chegasse no altar de Deus, espreme aquilo e transforma aquilo, a sabedoria que a gente obtém, transforma em honra, glória e louvor a Deus. O que Paulo está nos dizendo é que enquanto há vida, você pode exaltar o seu Deus com aquilo que você cresce, com aquilo que você busca, com aquilo que você aprende, com aquilo que não vai ficar em si mesmo, mas que passa pela sua vida e você exalta a Deus com isso. Gente medíocre não quer aprender mais nada. Gente medíocre se acomoda. Eu acho lindo, porque quando eu estudei sobre, semana que vem eu vou trazer o desenho para vocês dessa cadeia que Paulo está, e ela é escura. Você vai assistir um filme lançado há 3 anos atrás, chamado Paulo, Apóstolo de Cristo. Quando Lucas vai ouvir os relatos de Paulo, ele leva um tipo de uma vela, uma candeiazinha pequena, porque o lugar não tinha eletricidade, gente. Eu fico imaginando se Paulo tivesse algum problema algum problema oftalmológico, como é que ele faria para ler esses livros? Como é que ele faria para enxergar com pouca luz? Talvez ele lesse numa parte do dia que talvez entrasse numa fresta, eu não sei. Mas o que ele está dizendo é: eu vou fazer todo o esforço que eu puder enquanto eu tiver vida para honrar o meu Deus. Eu vou botar força da minha alma, eu vou botar força física do meu coração, da minha ser, para que o meu Deus seja ainda mais glorificado. Isso é tremendo, gente. Há um ditado que diz que são mais os que desistem do que os que fracassam.
Qual problema? Qual casamento não tem problema? Mas nem por isso a gente desiste. Você vai atrás de um conselho, você vai atrás de uma literatura, você vai atrás de uma ajuda, você vai fazer uma campanha de oração, você vai fazer um jejum, para quê? Para melhorar. Agora, e o medíocre? O que o medíocre faz? Ele desiste. Ele não busca mais nada. Ah, isso não tem mais jeito, será que não? Enquanto houver vida, a graça de Deus é sobre o ser humano. Nós, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a, enquanto estivermos vivos, buscar a excelência para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus não nos cria como filhos medíocres. A nota da escola é 5, mas 6 está bom. Não tá. Se o seu potencial é de 8, lute pelo 8. Se o seu potencial é de 9, lute pelo 9. Lute pelo seu casamento, lute pela sua igreja, lute pelo seu trabalho, lute pelo seu testemunho, lute de maneira excelente, para que em tudo Deus seja glorificado. Eu não sei aqui quem assistiu um filme fantástico chamado A Lista de Schindler. Quem assistiu? Deixa eu ver. Quem não assistiu tem que assistir. Você vai chorar muito. E eu vou entregar o negócio do filme aqui. O filme ele é quase todo em preto e branco. Lá na cena final você vai entender por quê. E esse Schindler é um camarada rico. E ele faz um negócio com o governo alemão, que ele cria uma empresa de armas. E ele usa da empresa para salvar a vida de judeus. Ele põe judeu para trabalhar para ele, porque aí os alemães não matam aquele judeu, ele salva a vida do judeu, e ele entende que ele assim ajuda o povo judeu. Quando chega no fim do filme, ele vê que a fábrica dele é fechada, o governo alemão manda fechar a fábrica dele. Alguns judeus ele consegue salvar. Aí ele olha que ele tinha uma capa super chique, que se ele tivesse vendido aquela capa, ele podia ter salvado a vida de mais um judeu. Aí ele olha que ele tem um carro bom na época, que se ele tivesse vendido aquele carro, ele tinha salvado a vida de mais 10 judeus. E assim aquele homem vai olhando quantas vidas ele poderia ter salvo, se ele tivesse feito um esforço a mais. E ele salvou a vida de muita gente, mas ele olha e fala, mas eu podia ter feito mais. Quando eu olho para esse texto, traga-me os meus livros e os pergaminhos, é um Paulo dizendo, o que eu puder fazer a mais para o meu Deus, eu vou fazer. Porque isso é gente excelente. Jesus foi excelente demais. Quando Jesus ainda era menino, e nós estamos na época do Natal, Jesus foi um homem que superou todas as barreiras sociais, econômicas, culturais da sua época. Sabe por quê? Porque o Lucas, que estava lá na cadeia com Paulo, quando foi narrar a infância de Jesus, capítulo 2, verso 52 do Evangelho, Lucas disse que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus podia ter sido um homem que fala, eu já sei tudo, eu vim da glória, eu sei tudo, vocês não sabem de nada, mas isso seria arrogância, isso seria medíocre. Jesus quis esvaziar até mesmo do seu conhecimento, para ir crescendo como um homem completo, pleno. E o texto diz que ele crescia em sabedoria, gente. Senão, lembra quando Maria perdeu Jesus? Tem mãe que está culpada aqui porque perdeu o filho no shopping. Perdeu nada. Meu filho e seu filho, quando a gente perdeu ele no shopping, graças a Deus, a gente achou. Maria foi perceber que perdeu Jesus 3 dias depois. E ela perdeu o Salvador da humanidade. Aleluia não, Beth. Misericórdia. Você imagina o coração de Maria? Estou brincando. Você imagina o coração de Maria quando percebeu que perdeu Jesus? Aí onde que ela acha Jesus de volta? Lá no templo, conversando com os doutores da lei, trocando ideia, discutindo, fazendo pergunta, respondendo pergunta. Olha a humildade de Jesus, gente, é vibrante. Ele não estava lá dizendo, vocês não sabem de nada, vocês só estão pela lei. Não, por isso que o texto é claro, ele crescia em sabedoria e graça diante de Deus, mas também diante dos homens.
As pessoas viam Jesus crescer, as pessoas viam a excelência de Jesus. Quando a gente recebe um elogio, Deus é exaltado. Quando você faz a sua costura lá na sua casa, um almoço para os seus vizinhos, ou tira a árvore da frente da casa dos seus vizinhos, porque choveu, aí você tira, aí seu vizinho vai te agradecer, fala, ô vizinho, obrigado, ó, você é campeão. Você fala, que nada, glória a Deus. É Deus na minha vida que gerou essa bondade, porque eu queria queimar essa árvore. Eu queria queimar a sua casa. Mas como eu sou um vizinho misericordioso, que conhece Jesus, eu varro a sua frente também, dessas folhas, aleluia. Você não vai dizer isso para o vizinho, você pode até pensar. Mas você cresceu, e as pessoas estão vendo a graça de Deus através da sua excelência. Amém? Amém? Nosso tempo foi. Eu ainda queria falar, mas aí eu vou deixar para quarta que vem, aí você não vai faltar, da gente superar as oposições. Porque Paulo teve que lidar com oposições. Teve gente para se opor a você nesse ano, sim ou não? Mas eu quero pensar com você, de maneira simples, para a gente deixar o final, que eu também acho lindo, para a semana que vem. Superar antes de tudo, é superar os nossos erros. Superar as discordâncias que a gente tem com as pessoas. A gente não precisa pensar igual, mas a gente pode ter um coração mais leve, mais cheio de misericórdia, mais cheio de bondade. Talvez o irmão que senta do seu lado discorde de você de N coisas. Ele gosta de vermelho, você gosta de verde. Ele acha que pode ter isso, você acha que não pode ter isso. Ninguém precisa concordar. Mas nenhum de nós tem o direito de ferir o seu irmão. Quando Paulo diz, me traga João Marcos, porque ele me é muito útil, é sinal de um Paulo que aprendeu a superar as amarguras, as dores. Semana que vem nós vamos falar mais especificamente de amargura. Mas a gente precisa superar a mediocridade também, meus irmãos. Nós vivemos num mundo de gente encostada. As pessoas não perguntam mais, o que você precisa de mim? As pessoas perguntam, qual é o mínimo que eu preciso fazer? E isso é inferiorizar a graça, a bondade e o poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. Por que tem um monte de gente chegando cansada no fim desse ano? Porque não fez o seu melhor. Não comeu melhor, não descansou melhor, não leu melhor, não deu o seu melhor. Por que está chegando um monte de gente com o coração pesado nesse fim do ano? Porque podia ter amado mais, podia ter servido mais, podia ter crescido mais em Cristo Jesus, mas preferiu fazer outras coisas. Eu quero desafiar você a superar seu ego nessa noite. Superar a sua preguiça. Superar seu encosto, suas desculpas. Porque eu sou cheio de desculpas, meus irmãos. Na hora que a vida aperta a gente é rápido para dar uma desculpa. Mas como homens e mulheres de Deus, é que eu vou colocar de novo aquele pensamento. Como homens e mulheres de Deus, eu e vocês, fomos chamados a superar, a persistir e a insistir numa atitude de graça, de bondade, com firmeza, passando por cima de todo pecado, de toda maldade, de toda carnalidade que poderia haver em nós, em nome de Jesus. Amém? Você está comigo nessa? Vamos orar. Quero pedir para você ficar em pé. Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus e diga, Deus, me ajuda a fazer uma avaliação do meu ano. Me ajuda a lembrar de alguém que eu possa ter deixado para trás. Me ajuda a pensar em alguém que eu não retribuí com gratidão. Alguém que eu não fui tão legal quanto Barnabé foi legal com Paulo. Alguém que eu desprezei como Paulo desprezou João Marcos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter um coração mais maduro. Me ajuda a ter uma atitude mais excelente. Que a Tua graça sobre mim me fortaleça para que eu possa ir além dos meus limites. Que eu não seja manhoso, manhosa. Que eu não seja um filho ou uma filha
que desobedece, que desiste dos teus projetos. Se o Senhor me chamou, eu não quero desistir. Eu quero superar o meu cansaço. E como nós já cantamos hoje à noite, aprender a descansar no Senhor. Amado Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra é viva sobre nós. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina que nós erramos, que nós falhamos, que nós desistimos quando não precisávamos desistir. Que nós muitas vezes criamos pequenas divisões na nossa alma e no nosso coração, quando nós podemos entender e amar o diferente de nós. Que nós podemos abençoar, fortalecer outras vidas, apesar delas pensarem diferente de nós. Ó Pai, olha para a vida e para o coração dos Teus filhos e filhas, que chegam nesse fim do ano precisando rever os seus erros, rever as suas discordâncias, rever até inimizades que foram criadas nesse ano. Em nome de Jesus, que nós possamos ter perdão não apenas pelas vidas dos nossos queridos, mas que nós sabemos também a nos perdoar. Que nós saibamos também olhar os nossos erros e superá-los. Ter uma nova atitude de graça, de misericórdia. Dar uma nova chance, uma nova oportunidade para pessoas de quem outrora nós desistimos. Também te pedimos, ó Pai, perdão pela nossa mediocridade. O Senhor nos dá tantas oportunidades de crescermos, de amadurecermos, de aprendermos, de fazermos mais, fazermos melhor, a começar lá em casa. Então nós não queremos desperdiçar a força que vem do Teu Espírito. Obrigado porque o Senhor é nossa companhia nessa hora de crescer, de amadurecer. Obrigado pelo exemplo de Paulo, de não ter desistido, fraquejado, que mesmo no momento ruim, quis aprender mais. Às vezes a gente aprende na cozinha, às vezes a gente aprende lavando um banheiro, às vezes a gente aprende no estacionamento da igreja, às vezes a gente aprende em tantos momentos. Dá-nos esse espírito aprendiz, que nos leva à excelência para a glória e honra do Teu nome. Meu Deus e Pai, há irmãos e irmãs que estão cansados deste ano. Lutaram, batalharam, mas não sentem que superaram. Estão chegando no fim deste ano, abatidos, sobrecarregados. Ó Espírito Santo, visita Teus filhos nessa noite. Mostra que eles vão vencer, porque é o Senhor quem vence em nós. Mostra que apesar das lutas, das dores, dos cansaços, é o Senhor. É o Senhor que é maior do que tudo que passamos em nossas vidas. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que vence em nós, pela fé, pela misericórdia, pela bondade, pela força do Espírito Santo. Ó Pai, nessa hora eu quero abrir o Teu altar, para que aqueles que estejam cansados e sobrecarregados, tenham um novo ânimo, tenham uma nova visão, tenham uma nova força, possam continuar superando, persistindo e insistindo para a glória do Teu nome. Eu quero pedir, meu irmão, minha irmã, você que chegou hoje à noite talvez cansado, cansaço nos relacionamentos, cansaço por várias coisas, talvez cansado nos seus próprios erros. Eu quero orar com você, eu quero abraçar você, eu quero que você saia do seu lugar. Você não pode terminar esse ano abatido, sobrecarregado. Nós cantamos uma canção que diz: sei que não estou sozinho. E eu quero que você vá para casa, sabendo que você não está sozinho. Sai do seu lugar, eu quero orar com você. Talvez até para vir para a igreja hoje foi difícil. Mas maior é aquele que está em você, que nos renova. Você não está no fundo de uma cadeia, você não está no fundo de uma prisão, mas parece que você foi chicoteado. Parece que você foi encarcerado nos seus pensamentos. Eu quero orar por você nessa noite. Deus amado, obrigado porque esses seus filhos e filhas não estão aqui desistindo. Eles estão aqui pedindo a Tua força. Eles estão no lugar onde o Senhor traz o Teu alívio, o Teu bálsamo,
Obrigado porque o Senhor nos prometeu: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado porque o Senhor quer fazer desses filhos e filhas homens ainda mais excelentes, mulheres ainda mais excelentes, com corações perdoadores, com corações resgatadores, gente que não vai desistir dos seus filhos, dos seus casamentos, gente que não vai desistir dos seus vizinhos, gente que não vai desistir dos seus colegas de trabalho, gente que não vai desistir porque o Senhor é o nosso companheiro, porque é do Senhor quem vem a graça, é do Senhor que vem o poder, é do Senhor que vem a sabedoria, é do Senhor que vem a excelência, é do Senhor que vem o resgate, é do Senhor que vem a paz. Fortalece teus filhos e filhas nessa noite. Sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que o Senhor é quem nos carrega em teus braços. Maior do que Barnabé, é o Deus de toda consolação, é o Deus que nos faz superar, é um Deus que nos faz atravessar as injustiças deste mundo, é um Deus que nos faz ver além do que o homem vê. Louvado e bendito seja o teu nome, que carrega essa gente, sem nenhum temor, sem nenhum fraquejar, sem nenhum desistir, para a honra, para a glória e louvor do teu nome. Sustenta teu povo, em nome de Jesus oramos, amém e amém. Calma, alma, faz milagre acontecer.